Glória a Deus, eu cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o nosso estudo 8 e vamos estudar uma doutrina extremamente importante, que é a doutrina da ressurreição e da ressurreição de Jesus Cristo, mostrando que esta ressurreição é o complemento da morte de Cristo e que esta ressurreição, de uma forma maravilhosa, ela coroa a morte de Cristo como um sacrifício perfeito. Aqui no texto áureo diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós mataste suspendendo no madeiro. Atos capítulo 5, versículo 30. Jesus, se ele não ressuscitasse, conforme dito aqui pela Verdade Aplicada, o cristianismo seria apenas mais uma religião que prega a moral e os bons costumes em nome de um líder morto e sepultado. Então vamos aqui direto para o comentário introdução, mostrar para os nossos alunos que nesse estudo nós veremos a importância da doutrina da ressurreição de Cristo, demonstrando a sua fundamentalidade para a crença da fé cristã, e a realidade da morte de Cristo, ela está de fato confirmada, né, a autoridade de Cristo sobre a morte através da sua ressurreição. Pois todas as demais religiões do mundo, elas contêm histórias de vários líderes que morreram com a promessa de um dia retornar, mas aqui nós só vemos que Jesus Cristo foi o único homem, líder religioso, que morreu e imediatamente ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos para cumprir esta promessa, e este é de fato o maior motivo pelo qual a igreja se baseia, tendo isto como âncora da alma e a esperança também na nossa própria ressurreição. Então, nós vamos ver aqui primeiro os impactos da ressurreição de Jesus e a promessa da sua ressurreição. Então, após a última ceia no cenáculo, com os discípulos de Jesus, nós sabemos que a Escritura nos ensina que Jesus foi traído por Judas, preso no Getsêmani por uma turba de soldados que vieram a pedido do Sinédrio, julgado por este Sinédrio como sendo um culpado, e que no dia seguinte ele padeceu sob Pôncio Pilatos, e que Pilatos, de uma maneira muito displicente, mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele entregou Jesus para ser crucificado por causa do medo que ele tinha do povo, temendo mais do povo do que o juízo de Deus sobre ele. O corpo de Cristo, portanto, foi sepultado no sepulcro de um rico chamado José de Arimateia, a pedido deste, porque o corpo dos mortos geralmente eram deixados na cruz até apodrecer ou ser comidos por animais, mas como se tratava das vésperas da Páscoa, os judeus pediram para que se tirassem o corpo dos condenados da cruz, para que não manchasse a terra e prejudicasse então ali a celebração da Páscoa. Aí então vai José de Arimateia juntamente com Nicodemos e ousadamente pedem o corpo de Jesus, né, embalsamam ali o corpo de Jesus, né, lavam o corpo de Jesus com especiarias e eles então introduzem Jesus nesse sepulcro. E vão ali as autoridades do Sinédrio e pedem ao governador Pôncio Pilatos, a autoridade para selar aquele sepulcro juntamente com uma quadra de soldados, para impedir que os discípulos de Jesus viessem à noite e roubassem o corpo de Jesus. E, segundo eles, que a notícia, a segunda mentira se torne pior do que a primeira. Então, o próprio Sinédrio se encarregou de selar aquele sepulcro. E imagine você que ninguém jamais teria coragem de violar o lacre daquele sepulcro, porque ele estava com o selo de Roma. E violar o selo de Roma era, de fato, uma sentença de morte. Então, quem em sã consciência teria coragem de ir lá no sepulcro onde Jesus estava sepultado, lutar contra aqueles soldados e ainda violar o selo romano, né? Tudo isso, então, credibiliza a autoridade da ressurreição como sendo um ato divino e não como sendo uma
intervenção por parte dos discípulos ali para roubar o corpo de Jesus e mentir acerca de uma ressurreição. Mas todos os esforços para manter o corpo de Jesus no túmulo foram em vão, porque Atos 2:24 diz que era impossível que Cristo fosse retido pelas ânsias da morte. Jesus, ele deu a sua vida para morrer por nós, mas como Deus, ele tinha o poder de retomar a sua vida assim que ele cumprisse o seu sacrifício. E já estava determinado no plano de Deus que no terceiro dia Jesus voltaria a viver. Salmo 16, do 8 e 10 diz que Deus não permitiria que o seu santo, que a alma de Cristo permanecesse no inferno e nem que o corpo do seu santo visse corrupção. Então, Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia para cumprir a promessa do Salmo 16, do 8 ao 10, mostrando-nos que, de fato, os 3 dias eram suficientes para que o corpo de Jesus não fosse apodrecido, cumprindo as Escrituras. Pois está escrito que, depois de 2 dias, Jesus nos ressuscitará e ao terceiro dia ele nos restaurará para que nós possamos viver em sua presença. Essa profecia está lá em Oséias 6:2, mas nós não temos apenas a profecia de Oséias para mostrar que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitaria. O próprio Jesus, em Mateus 16:21, diz que era necessário que o Filho do Homem padecesse nas mãos dos pecadores, fosse entregue pelos judeus nas mãos dos gentios, que ele sofresse, padecesse, morresse, mas que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Então, a ideia da ressurreição de Jesus já estava prevista nas Escrituras e pelo próprio Cristo, que várias vezes orientou os discípulos acerca da necessidade da sua morte, mas também acerca da verdade da sua ressurreição. Aqui no tópico 1.2 fala da ressurreição de Cristo e do seu impacto no judaísmo. Quando os soldados estavam lá guardando o sepulcro de Jesus, que estava ali selado pelo inviolável selo de Roma, não havia outro meio de alguém se aproximar dali e ter a ousadia de romper aquele lacre, se não fosse por uma intervenção sobrenatural. Então os soldados viram primeiro o grande sinal, um grande terremoto surgir ali em frente ao sepulcro, e alguns entendem que aquele grande terremoto foi causado pela descida de um anjo poderoso, que ao descer do céu ele abala as estruturas daquele sepulcro e remove a pedra. E o interessante é que ele remove a pedra daquele sepulcro não para ajudar Jesus a sair da tumba, porque quando eles abriram aquela tumba, o túmulo já estava vazio. Eles apenas abriram a porta daquela tumba para exibir o sepulcro vazio e proclamar que antes deles chegarem, Cristo já estava ressuscitado. Então, as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram os soldados que viram aquele milagre. Mas como os soldados eram funcionários públicos e tinham medo de perder o seu emprego contando a verdade acerca da ressurreição de Jesus, antes de ir a Pilatos contar o que aconteceu, eles procuraram os escribas, os fariseus, os anciãos, que em concílio eles resolveram dar grande soma de dinheiro para que os soldados pudessem ocultar, então, este grande milagre da ressurreição. E por isso, esta mentira de que Cristo não ressuscitou dos mortos é conhecida até hoje entre o povo judeu. Por quê? Porque eles não entenderam que a ressurreição de Cristo era a consumação da lei, a abolição de todo o sistema sacrificial da tribo de Levi, e que o fim dos privilégios sacerdotais estariam se encerrando ali. Por quê? Porque eles estavam cegos para a verdade, para crer em tudo aquilo que o Espírito Santo anunciou acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Eles ocultaram o maior milagre da história, porque rejeitaram Jesus como Messias e não acreditando que Jesus seria aquele prometido nas Escrituras para ser o libertador de Israel, porque esperavam um Messias guerreiro e não um Messias sofredor que viesse morrer na cruz. Mas depois da ressurreição, a Bíblia diz que Jesus aparece vivo a mais de 500 testemunhas,
E acreditamos que essas testemunhas jamais ousariam se interpor contra o poder do Sinédrio e muito menos contra a autoridade romana para preconizar e testemunhar que Jesus realmente havia ressuscitado, se eles não tivessem plena certeza da ressurreição de Jesus, não tivessem certeza da sua patente realidade. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo remanescente, o último dos apóstolos, ele diz que a morte de Jesus é confirmada por mais de 500 testemunhas, pelas mulheres que foram de madrugada ao sepulcro, pelo próprio Pedro, pelos discípulos no caminho de Emaús, e que a maioria desses discípulos ainda estavam vivos, né? E também Cristo, por último, apareceu a ele como um filho nascido fora de tempo, e que ele também viu Cristo ressuscitado e era também testemunha dessa ressurreição. Estevão também foi o primeiro a ver Jesus ressurreto, porque quando ele estava sendo apedrejado, ali no capítulo 7 de Atos, morrendo como um mártir da fé, né, em nome de Cristo, ele viu Jesus ressuscitado, pediu a Jesus para perdoar os pecados daquele povo e orou para que Jesus recebesse o seu Espírito no céu. Aqui no tópico 1.3, a ressurreição e o seu impacto sobre a vida dos discípulos. Aqui nós temos que levar em conta, irmãos, que a morte de Cristo trouxe um desânimo muito grande ao coração dos discípulos. Que os discípulos estavam com medo, fugiram desesperados com medo de serem crucificados também com Jesus, porque pregavam e viviam os mesmos ensinamentos de Jesus, e com medo, assim que Jesus foi preso, com exceção do apóstolo João, todos os demais discípulos abandonaram Jesus e eles estavam trancafiados com medo de serem presos e até mortos por causa de terem sido vistos com Jesus durante o momento em que ele esteve vivo pregando o evangelho. Mas após Jesus vencer a morte, ele apareceu várias vezes entre os seus discípulos, e os apóstolos dizem que ele apareceu ali por um espaço de 40 dias, né? Não vivendo diretamente com eles, mas aparecendo ali uma vez ou outra para lhes falar a respeito do plano de Deus, de como a sua morte estava prevista nas Escrituras, mas que era necessário também que ele ressuscitasse ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele comeu com os apóstolos, que ele bebeu com os apóstolos, dando provas infalíveis da sua ressurreição, e ensinou por um espaço de 40 dias até que ele fosse recebido no céu. E ver a morte de Cristo, né, e Cristo ressurreto, e contemplar o seu corpo ressuscitado dos mortos, ver que Jesus venceu efetivamente, de uma vez por todas, a morte, mudou a perspectiva e a vida dos 11 discípulos, né, e também dos mais de 500 irmãos quanto à realidade da salvação. Antes, quando Jesus falava que era necessário que ele morresse e ressuscitasse, os discípulos estavam ali muito confundidos, porque eles ainda não entendiam o que significava ressuscitar dos mortos, né? Então, ali impactados, aguilhoados pelo poder do Espírito Santo, os apóstolos e todos os demais discípulos, quando Cristo é assunto aos céus, eles começaram a pregar o evangelho ali no Pentecostes, né, no início do Pentecostes, e eles causaram um verdadeiro frenesi na religião judaica, proclamando a ressurreição de Jesus Cristo como sendo o fator determinante para a salvação do homem, convencendo os seus compatriotas acerca da ressurreição e provando que Jesus era o Cristo de Deus, ensinando que o milagre da ressurreição credenciaria de uma vez por toda Cristo como o Redentor prometido, e que por isso mantém viva a esperança da vida eterna. Atos 4:12, Pedro, ousadamente, no seu discurso ali de Pentecostes, ele diz que nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo dos céus, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então, Pedro, ousadamente, no seu primeiro e segundo discurso ali no Pentecostes, no capítulo 2 de Atos e também no capítulo 5, quando eles pregam ali sobre, capítulo 4, né, quando eles pregam ali acerca, depois que eles curam aquele paralítico na porta do Templo Formosa, eles pregam e mais de 5.000 almas ali aceitam Jesus, somadas com as 3.000 almas ali
que aceitaram Jesus. Teve um total, então, de 5.000 almas nessa pregação de Pedro, baseada principalmente no aspecto da ressurreição de Jesus. Então, aqui no tópico 2, nós temos os desdobramentos da ressurreição. E o tópico 2.1 fala do ministério além túmulo de Jesus. E nós temos que entender que a ressurreição, ela provocou mudanças significativas tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E já de início nós queremos dizer que essa ideia do ministério além túmulo de Jesus, onde a Bíblia diz que Cristo desceu às regiões inferiores da terra durante a sua morte, não é unanimidade entre os teólogos, né? Nós, teólogos de linha pentecostal, baseados no que dizem Efésios 4, nós entendemos que Cristo, subindo ao alto, ele levou o cativo o cativeiro, né? E então entende-se que ele desceu às regiões mais inferiores da terra, não para pregar aos espíritos em prisões, mas para proclamar a sua ressurreição, né? E ele esteve, muitas pessoas perguntam, o que Jesus esteve fazendo no centro da terra durante os 3 dias da sua morte, em que o seu corpo estava na sepultura. E muitos teólogos acreditam que neste momento Cristo desce num local chamado de Limbus Patrum, ou Limbo dos Pais, também conhecido como Seol Hades, e conhecido também como o mundo dos mortos, né? Ou seio de Abraão, ou paraíso, e onde as pessoas, quando morriam, elas não iam diretamente para o céu, mas que havia um local chamado de Hades, ou Seol, né, separado por um abismo intransponível. De um lado ficava o paraíso de Deus, chamado de seio de Abraão, para onde desciam as almas dos mortos que aguardavam a salvação de Deus, e do outro lado estava então o inferno, para onde iam as almas dos ímpios que rejeitaram o governo e a aliança de Deus. E ali, esses 2 lugares eram separados por um grande abismo intransponível. Lá em Lucas 16, do versículo 22 ao 26, nos fala da parábola de Lázaro e do rico, e muitos ali acreditam que não seja uma parábola, mas como sendo um evento literal, onde Cristo mostra ali o reino inferior, o mundo dos mortos, que guardavam ali, separados apenas por esse abismo, a existência e a permanência dos salvos e dos perdidos, também conhecido então como o estado intermediário, onde as pessoas morriam e ficavam ali até aguardarem o cumprimento da profecia de que Cristo desceria no submundo, na região do mundo dos mortos, para levar para o céu aqueles que morreram confiados na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso é que isso não é a doutrina católica do purgatório. Aqui nós não temos a ideia de pessoas que morreram ali debaixo da graça e da amizade de Deus para serem purificadas pelo fogo e levadas aos céus. De maneira alguma, isso aqui sustenta a doutrina do purgatório. Mas nos ensina que quando Cristo ressuscitou, esse paraíso que estava ali no mundo dos mortos, no Limbus Patrum, no seio de Abraão, e quando Cristo é ressuscitado e elevado aos céus, ele traslada o paraíso, que ficava lá no Hades, para o reino dos céus. Efésios 4, do 8 ao 10, diz que subindo ao alto, ele levou o cativo, o cativeiro. E alguns entendem que o fato de Cristo ter levado o cativo, esse cativeiro, era de fato levar este povo que estava no paraíso para o céu. E ali alguns estudiosos entendem que o primeiro a inaugurar o paraíso foi o ladrão na cruz, que ele disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa afirmação, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, entende-se que assim que Cristo ele ressuscita, ele conclui esta promessa feita ao ladrão da cruz. Certamente o ladrão da cruz, juntamente com os outros mortos que estavam no Hades, agora aguardam a ressurreição final dos justos no céu. Porque a Bíblia nos diz agora que quando nós morremos,
nós deixamos o corpo para estar com Cristo. Então, se nós estamos com Cristo e Cristo está no céu, pressupõe-se que as almas do justo agora não descem para o Libus Patrum, mas descem agora e sobem agora para o céu. Mas os ímpios ainda nesse estado intermediário, ainda descem para o Seol, Hades, aguardando o grande julgamento do trono branco e serão ressuscitados apenas para a condenação. Mas esses crentes agora sobem para o paraíso de Deus e ficam lá até o período do arrebatamento, e onde as almas desses santos que estão no céu junto com Cristo serão unidas aos seus corpos ressuscitados e glorificados, para que eles possam viver a eternidade com o corpo glorificado na presença de Cristo nos céus, como sacerdotes de Deus aqui durante o período do milênio e eternamente vivendo como seres humanos restaurados na presença de Deus. Tópico 2.2 fala da importância da ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos e detém agora as chaves da morte e do inferno. Por isso, antes de regressar aos céus, Cristo ordenou os apóstolos a percorrerem todo o mundo, começando por Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, como testemunhas da ressurreição, pregando a mensagem da cruz de Cristo e que o Cristo pode livrar as pessoas da condenação do inferno a partir do momento da crença de que ele morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição, portanto, irmãos, como segundo os estudiosos dizem, um deles, Eurico Bergstein, que é a coroação do ministério de Jesus, porque se Jesus não tivesse morrido, não havia salvação para pregar. E a ressurreição, então, ela destaca a vitória definitiva de Cristo sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado. A morte de Cristo, ela, de fato, tem o seu complemento na ressurreição. Já imaginou se Jesus não tivesse morrido? Não haveria esperança de ressurreição também por nós. Então, proclamar a ressurreição de Cristo tornou-se o elemento fundamental da pregação cristã, tornando-se a maior missão da igreja de todos os tempos, porque se não houvesse a ressurreição, a morte de Jesus não teria o devido valor, a igreja não teria existido, não haveria evangelho para pregar, e todos os homens estariam condenados à morte eterna. Então, Cristo, quando ele morre como todo homem, mas quando Cristo ressuscita, ele ressuscita como ninguém jamais ressuscitou. Nós vamos entender que houve diversos casos de ressurreição na Bíblia, mas a ressurreição de Jesus torna-se a ressurreição singular, porque ela é a única que serve como representação de como será a nossa vida na glória. Tópico 2.3 falam das bênçãos decorrentes da ressurreição. Como dito, a ressurreição de Cristo ela é o tema central do Evangelho, a base da pregação da igreja, que começa ali desde o dia de Pentecostes, em que os apóstolos ousadamente anunciam a autoridade de Cristo, após Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. E Paulo disse que Jesus ele morreu por causa dos nossos pecados, mas que algo muito importante ele também promove na sua ressurreição, porque ele morre para os nossos pecados, mas que ele ressuscita para nos justificar diante de Deus. Então, é um ato composto, de duas ações, aqui a morte de Cristo, ele só pode ser convalidada através da ressurreição, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, mas é a ressurreição de Cristo que nos justifica, é o que nos dá a garantia da vida eterna e faz parte também da nossa justificação, porque na ressurreição Jesus alcançou toda a justiça que o crente pode ter. A Bíblia nos ensina claramente que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, e que para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. A Bíblia também diz no livro de Filipenses, vamos ver se eu consigo achar essa referência aqui, no capítulo 3, versículo de número 9,
que seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, né? Então, Jesus, ele nos justificou através da sua morte e ressurreição. Ele também nos concedeu a justificação dos nossos pecados e também providenciou uma redenção definitiva, né? E nos garantindo de vez como santificados, como justificados, como redimidos para a glória de Deus. Então, a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus são a prova definitiva do amor de Deus para com cada um de nós, e aqui nós temos que entender que a maravilha de tudo isso é que esta graça, que esta bênção de Deus é um favor imerecido de Deus para com cada um de nós. Que a morte e a ressurreição de Jesus devem sempre ocupar a mensagem pregadas em todas as igrejas, né? Porque a mensagem da morte e da ressurreição de Jesus é o complemento final, é o que sacramenta o evangelho pregado por Jesus, é o que dá autoridade ao evangelho de Jesus, é a ressurreição. O que adiantaria os apóstolos pregarem a morte de Jesus se Jesus não tivesse ressuscitado? Então, mais ousadia e mais confiança para pregar o evangelho, os apóstolos encontraram porque Cristo ressuscitou. Antes eles estavam acovardados, amedrontados, com medo da igreja, da autoridade do sinédrio, da autoridade romana, e eles decidiram enfrentar tudo isso por amor a Cristo, porque agora a ressurreição lhes deu uma tremenda confiança. Então, vamos falar aqui da ressurreição corporal de Jesus. Nós temos que entender que a ressurreição física de Cristo é o ponto fundamental da doutrina cristã. E nós temos que entender que essa ressurreição, elas foram plenamente combatidas pelos heréticos, né? E negaram a ressurreição, muitos negaram a ressurreição de Jesus. Os teólogos liberais e muitos outros sectários, e eles criaram muitos temas para negar, para desmistificar a ideia de ressurreição. Os teólogos liberais, por exemplo, dizem que a ressurreição é uma mentira dos discípulos e que Jesus não morreu na cruz do Calvário, mas ele apenas desmaiou, foi colocado no sepulcro e depois de 3 dias Jesus acordou daquele desmaio e então ele saiu do sepulcro. Mas nós temos que entender primeiro que a Bíblia dá provas cabais de que Cristo foi morto na cruz do Calvário, porque os soldados foram para quebrar as pernas de Jesus e verificar se Jesus já havia morrido. E quando eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, eles não quebraram as pernas de Jesus porque viram que ele já estava morto. Mas para confirmar que ele estava morto, eles furaram um lado de Jesus ali com a lança. E eles então, quando viram sair água e sangue, eles já testificaram que o corpo de Jesus já estava ali apenas o corpo e que Jesus havia realmente falecido. Então, não tem como dizer que Jesus apenas desmaiou. A outra ideia que refuta essa teoria do desmaio é justamente porque se Jesus apenas acordou no sepulcro e não morreu, ele então, como é que ele teria forças para abrir a pedra daquela sepultura? Como é que Jesus teria condições, depois de ter sido chicoteado, ter a sua carne rasgada, praticamente perdido quase todo o sangue do seu corpo ali, e ter sofrido tão enfraquecido que nem a cruz ele conseguia carregar no caminho da via dolorosa, como é que Jesus teria forças para romper aquela pedra, né? Se ele apenas tivesse acordado depois de 3 dias e rompido aquela pedra e para sair? Ele não teria condições alguma, né, de sair dali. Não teria condições. Outros também disseram que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos e que os discípulos então inventaram a mentira de que Jesus ressuscitou. Mas como é que eles podiam
roubar o corpo de Jesus. Se o corpo de Jesus tivesse sido realmente roubado, será que os ladrões iriam mostrar o corpo quando os discípulos começaram a dizer que ele ressuscitou? Então, se ele foi roubado, então alguém tinha que apresentar a prova, tinha que mostrar o corpo de Jesus. Não, está aqui, ó, o corpo de Jesus, está aqui, Jesus não ressuscitou. Então, esse argumento foi realmente refutado. Outros também diziam que as pessoas, os discípulos de Jesus, estavam tendo alucinações, que eles acreditaram tanto nessa ideia de que Jesus poderia ressuscitar, que eles criaram ali, na verdade, uma invenção na sua mente, no seu imaginário, e que eles acreditaram nessa mentira, e por isso eles continuaram pregando, porque eles tinham medo de que eles pudessem ser condenados por terem sido discípulos de Jesus. Então, a única garantia que eles tiveram de que não seriam mortos era validar a ressurreição de Jesus. No entanto, irmãos, a ressurreição de Jesus nos mostra que ele apareceu a um grande número de pessoas em diversas ocasiões, e em certa ocasião ele apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, conforme 1 Coríntios 15, do 13 a 8. E nós temos que entender, então, que Jesus está vivo. Jesus não desmaiou, que a teoria que ele não teve o seu corpo roubado e que ele muito menos foi vítima da alucinação dos seus discípulos que psicologicamente acreditavam, mas ele realmente ressuscitou para nos salvar, né? E muitos de nós aqui, por que eles fazem isso? Porque eles negam a ressurreição corporal de Jesus e disseram também que Jesus ressuscitou apenas em um corpo que parecia real para justificar as suas heresias contrárias ao arrebatamento. Porque muitas seitas não acreditam no arrebatamento de Jesus e a ideia de que Jesus ressuscitou numa ressurreição corporal também de fato, dá base para as suas heresias. Mas as marcas da crucificação de Cristo mostrou que Cristo ele morreu e ressuscitou em um corpo físico e glorificado, e que ele deu provas da sua ressurreição aos discípulos, inclusive mostrando a Tomé os locais em que haviam sido perfurados, e que ele podia colocar suas mãos ali para certificar que quem estava ali vivo na presença deles não era um espírito, mas era o próprio Cristo ressuscitado em um corpo glorioso. Mas várias seitas contestam essa ressurreição corporal, dizendo que Jesus ressuscitou apenas em um corpo que parecia real, porque eles querem justificar as doutrinas contrárias ao arrebatamento. E, infelizmente, muitos de nós ainda, envenenados e influenciados pelas concepções espíritas e também pelas ideias do gnosticismo, nós acabamos como que inconscientemente acreditando que na ressurreição nós seremos apenas espíritos desencarnados, espíritos sem corpo. Mas a Bíblia nos ensina claramente que nós teremos um corpo glorificado no céu, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aqui no tópico ponto 2 fala das primícias, Cristo como as primícias da ressurreição. Paulo disse que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, feito a primícia dos que dormem, e como o primogênito dentre os mortos. Mas Paulo não disse isso porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, uma vez que a Bíblia registra pelo menos 10 casos de ressurreição. Nós temos o caso da ressurreição do filho da viúva de Sarepta, do filho da Sunamita, do homem que foi morto e quando ele é jogado na sepultura de Eliseu, ele também ressuscita. Nós temos também no Novo Testamento a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Tabita, a ressurreição dos santos, que durante a morte de Cristo houve um terremoto e eles saem do sepulcro, e por último nós temos a ressurreição de Jesus. Mas Paulo, falando da esperança da ressurreição, ele assenta que acentuou, né, que ela segue uma ordem, um princípio, primeiro Cristo e depois os que são de Cristo na sua vinda, né? E por que nós entendemos isso? Nós entendemos que Cristo
ele morreu como o primeiro ressuscitou como o primeiro dentre os mortos, não porque foi o primeiro a ressuscitar, né, mas porque ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Há pelo menos 10 casos, como eu disse, de ressurreição na Bíblia, mas todas essas pessoas que ressuscitaram, elas voltaram a morrer novamente. E Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. E Paulo, falando da esperança da ressurreição, diz que ela segue uma ordem. Primeiro, Cristo, ele ressuscita, e depois os que são de Cristo na sua vinda. E na doutrina do arrebatamento, nós veremos que os crentes serão ressuscitados, os que morreram em Cristo, primeiramente, e que eles terão seus corpos redimidos pelo Espírito Santo, vivificados e transformados para ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo na sua vinda. Paulo diz que Cristo transformará o nosso corpo abatido em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Então, a ressurreição corporal de Cristo é o que também garante a esperança da nossa ressurreição e nos mostra como serão os corpos ressuscitados nos céus. Alguns dos proeminentes teólogos, como Ulrich Bergsten, Russell Shedd e Sir Evan McNair, esclarecem que Cristo ressuscitou em um corpo não mais sujeito às limitações físicas, às doenças ou ao envelhecimento, e que Cristo agora está no céu com um corpo espiritual, mas que esse corpo é um corpo pneumático, é um corpo tangível, e é um corpo totalmente glorificado e não sujeito às limitações da nossa vida humana, né? Um corpo que pode se locomover com muita facilidade de um local para outro, e que este corpo não está mais sujeito ao envelhecimento. Cristo agora tem um corpo perfeito, e esse corpo de Cristo ele foi projetado tendo em vista a eternidade. E assim, a ressurreição corpórea de Jesus garante de uma vez por todas a igual ressurreição de todo o povo de Deus, porque Paulo diz que Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ou conforme o seu corpo glorioso. No Evangelho de João, diz que assim como ele é, o veremos, e que nós também seremos semelhante a ele em sua vida. Então, quando Cristo morre e ressuscita e sobe aos céus, ele reina para sempre no corpo em que ele subiu aos céus, onde ele foi visivelmente visto pelos discípulos, para ser o padrão de como a humanidade restaurada viverá no céu, de como será o nosso corpo na ressurreição do último dia. O nosso corpo será glorificado para ser semelhante ao corpo de Cristo. Então, Cristo agora está no céu como o primeiro homem, como o primeiro representante da humanidade restaurada, sendo as primícias da ressurreição, e depois, seguindo esta ordem, primeiro Cristo, e depois os que são de Cristo, na sua vinda, terão também os seus corpos regenerados e renovados, preparados para viver na eternidade. Então, aqui na conclusão nos diz que se Jesus não ressuscitasse, a fé cristã teria sucumbido aos limites do sepulcro selado, e o cristianismo seria apenas uma religião de adeptos fanáticos sem credibilidade alguma. Se Cristo não ressuscitasse, nós estaríamos perdidos. E a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo fosse somente para esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas graças a Deus que Cristo ressuscitou. Por isso a morte de Cristo é a bandeira da nossa vitória contra o pecado, contra a morte e contra o inferno, e também é a garantia de que todos nós iremos aos céus. E esta morte de Cristo, ela se torna ainda muito mais sublime, muito mais garbosa, quando ela está arvorada e tremula de uma maneira altaneira no março da gloriosa ressurreição. Que Deus abençoe a cada um dos professores e que vocês tenham uma excelente aula em nome de Jesus.